Eu quero falar sobre a importância de termos conhecimento de Deus. A importância de termos conhecimento de Deus. Oséias 4:6, eu vou fazer a leitura primeiro, da primeira parte do texto. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E eu vou ler o início e você continua. Eu vou parar e daí para frente eu vou ler só o meu povo e você continua. Tá bom? Vamos lá? O meu povo. Bem, aqui na minha introdução eu quero falar sobre 4 coisas que você precisa saber sobre o conhecimento de Deus. 4 coisas, tá? Que você precisa saber sobre o conhecimento de Deus, que é importante aqui na introdução. Primeiro, conhecemos em parte. Ninguém tem o conhecimento completo e total acerca de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 10 diz que conhecemos em parte profetizamos, vemos como por enigma, até que venha aquilo que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, nós conhecemos em parte. Segundo, conhecemos o que se pode. Está lá em Romanos 1,19. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Isso é, Deus só revela acerca dele aquilo que a mente humana pode entender. Porque Deus tem uma mente eterna, nós temos uma mente limitada, e se Deus revelasse algo mais, além do que se pode, você ficaria confuso e duvidaria acerca de Deus. Então, nós conhecemos o que se pode. Terceiro, é uma ciência muito alta o conhecimento de Deus. Salmo 139, versículo 6 diz, é o Salmo 139, versículo 6, tá? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir, devido à grandeza e à dimensão de Deus. E quarto, o conhecimento de Deus é um processo contínuo. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada vez que você conhece mais a Deus, você sabe que você menos sabe e precisa saber mais. Porque ninguém se forma em faculdade de Deus. Então, é um processo contínuo o conhecimento de Deus. Agora, preste atenção a isso aqui que eu quero te chamar. Atenção. Número 2. O que é que a falta de conhecimento produz para o povo de Deus? Escute isso. Tudo na vida espiritual, tudo tem recompensa, negativa ou positiva, depende do que você está praticando em conformidade com a lei de Deus. Tudo que você praticar a nível da vida cristã, ou vai redundar em coisa boa e bênção para você, ou vai redundar em coisa ruim. Então, primeiro eu quero mostrar o que a falta do conhecimento produz. E acompanha comigo, que eu vou ler texto por texto, Bíblia aberta em Oséias capítulo 4, e vamos começar com o versículo 1, por favor. Vamos lá. Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus da terra. Significa que a falta do conhecimento de Deus produz uma discórdia de Deus com você, uma desavença. Segundo, olha como é que esse versículo parece que foi escrito agora. Versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. A falta de conhecimento de Deus produz prioridade do mal. A retirada do conhecimento de Deus produz prioridade do mal. Terceiro, versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Vida catastrófica. A falta do conhecimento de Deus produz catástrofe. Preste atenção que eu estou te mostrando. Versículo 5, em quarto lugar. Por isso cairás de dia, o profeta contigo cairás de noite, e destruirei tua mãe. Queda e morte, produzida pela falta de conhecimento de Deus. O texto básico, versículo 6, a primeira parte.
O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. Sexto lugar, segunda parte do texto. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Rejeição da parte de Deus. Versículo 7, sétimo lugar. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Muda o estilo de vida de melhor para pior. Vida decadente. A falta de conhecimento de Deus faz o homem ter uma vida de decadência em todos os níveis e áreas da vida. Oitavo lugar, versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Desejo para o mal, não apenas praticam, mas desejam praticar o mal. Nono lugar, versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Juízo de Deus, devido à falta de conhecimento. Versículo 10, décimo lugar. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se à luxúria, como não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. Se tornam insaciáveis. Quanto mais peca, mais quer pecar. Quanto mais erra, mais quer errar. Versículo 12, em 11º lugar, a última parte do versículo 12. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Corromper é apodrecer por dentro. É autodestruição. O indivíduo se auto-sabota e destrói pela falta do conhecimento de Deus. Em 12º lugar, versículo 14, a última parte. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Perturbação e desordem geral pela falta de conhecimento de Deus. Agora, 3 resultados que estão fora de Oséias 4. 3 resultados da falta do conhecimento de Deus, que eu vou citar para vocês, que está fora de Oséias 4. O primeiro, Romanos 1, 28. Como não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames. Paixões vergonhosas, esse que é o sentido. Deus os entregou a um sentimento perverso, a paixões infames, porque até as mulheres deixaram o uso natural de mulher, cometendo torpeza com mulher, e o varão, o uso da mulher, cometendo torpeza com o varão. Então, a falta de conhecimento de Deus, Deus entrega o homem a sentimentos perversos e a paixões vergonhosas. 14º lugar. Eu já falei aqui na igreja e vou repetir. A falta de conhecimento de Deus dá poder ao diabo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Como não conhecem a Deus, são enganados por aquilo que parece similar com o evangelho. Profecia, revelação, poder, fogo. Tudo parece que é de Deus, mas não é de Deus. É demônio, é diabo. Enganando, mas não tem conhecimento, é enganado. E doutrinas de demônio, apostasia, deturpação da teologia bíblica. Agora segura essa em 15º lugar e eu vou beber um pouquinho d'água, porque a goela está seca e agora que a chapa esquenta no final. A falta de conhecimento de Deus, ela produz falta de temor a Deus. Preste atenção a isso que eu vou te falar. O livro de Juízes, o capítulo 2 é um resumo do livro. Na altura do versículo 10, versículo 11, e isso você encontra em outros versículos, diz assim: que foi congregada uma nova geração depois da morte de Josué e da sua geração. E diz o texto que foi congregada uma geração que não conhecia o Senhor nem a obra que fizera a Israel. Por isso serviram aos Balaíns e a Astarote. Uma geração que não tem conhecimento de Deus perde o temor a Deus. Eu peco, você peca, e se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria nem aqui nesse púlpito. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver
quanto mais no pecado e sem nada, sem sentir arrependimento, sem lutar para mudar. Eu vou falar algumas coisas aqui da igreja, que eu não quero falar da igreja dos outros, porque eu não sou covarde. Eu quero falar da igreja que eu sou pastor para vocês entenderem e medirem o que está acontecendo com essa geração que está perdendo o temor a Deus, porque não conhece a Deus. Escute, me mostraram. Aconselho pais de adolescentes e jovens a verificarem o Twitter, que eles estão malandro. Descobriram que você pesquisa o Zap Zap e o Instagram e eles estão usando o Twitter. E você está tomando bola nas costas e nem sabe. Aqui o Twitter de uma menina membro da igreja de 15 anos de idade, membro aqui dessa igreja. Botou no Twitter assim, eu vou falar o português claro, para você entender. Acordei hoje com tesão, estou com vontade de dar. Ah, você está admirado? Você acha que é só isso? Você acha que é só isso? Nas redes sociais, jovens. Eu gosto de menina. E qual é o problema? Deus vai entender. Olha a conversa. Todo o sistema do mundo dentro de gente que está aqui, que escuta o evangelho, que escuta a palavra, mas que não conhece a Deus. Que não conhece a Deus. Eu queria informar. Escute essa. O ser humano não pode viver sem alimentação. Não pode. O ser humano não pode viver sem água. Não pode, senão morre. O ser humano não pode viver sem dormir, senão morre. Mas o ser humano pode viver sem sexo. Não morre. E sabe, eu acho que tem gente que pensa que eu cheguei na Terra com 60 anos. Eu acho que tem gente, quando olha para você, que tem mais idade, pensa que chegou com 60, 55, 50, e que você não foi jovem, e que você não tem hormônio, e que você não tem desejo, ou que você perdeu o desejo, ou então o pessoal acha, eu vou elucubrar aqui, desculpa, acho que Deus disse assim, meu servo, o pastor Silas Malafaia, eu estou enviando para você um anjo com uma vacina do céu. Eu vou te dar essa vacina. Você nunca mais vai ter que lutar contra a sua natureza. Você nunca mais vai ter que lutar contra seus desejos. Tá? Depois que você toma essa injeção, quando você tentar sentir um desejo, onde eu estou? Tá. O desejo sai. Meu Senhor. Eu nunca passei aqui ideia de super-homem. Eu não suporto essa ideia de quem está com o microfone no púlpito querer demonstrar que é super crente. Eu vi isso quando eu era garoto, na época da Assembleia de Deus, de grandes pregadores passando ideia de Superman. Eu sou tentado igual a você. Eu tenho que lutar contra a minha natureza igual a você. Eu tenho que lutar contra meus desejos igual a você. Eu tenho que lutar contra a minha carne igual a você. Eu vivo numa guerra igual a você. E essa guerra é boa. Significa que você tem Deus. A carne cobiça contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Eu gostaria de informar que sexo fora do casamento é pecado. Eu não estou dizendo que você tem que viver a vida toda sem sexo, mas o parâmetro da Bíblia para a vida sexual é no casamento. Estão se prostituindo, o camarada está tendo relação com namorada na maior cara de pau, depois vem aqui para a igreja e chora. E depois vem aqui para a igreja e ouve uma mensagem, mas não se arrepende nunca. Está tendo relação com menina na maior cara de pau e diz que nasceu assim. Que conversa é essa? Isso é comportamento reforçado pelo que o mundo está apresentando. Porque o ser humano é um ser comportamental e vive de modelos de imitação. Por que o número de fumantes caiu? Fumar é um comportamento que ninguém nasce para fumar. Por que o número de fumantes caiu? Simples. Porque não tem reforço para esse comportamento, ainda tem críticas mostrando o mal. E aí eu pergunto, por que o comportamento homossexual cresceu? Porque há reforço para essa prática. O ser humano é sempre a mesma coisa. E por que isso cresceu? Por quê? Então estão na maior cara de pau, pensando que não tem inferno, que não tem condenação.
pensando que tem que andar segundo o curso da sua natureza e fazer tudo o que quer. Agora eu vou dizer uma outra coisa para vocês, que a gente está falando de jovem, não é? Ah, a gente está falando de jovem. Está falando de jovem? Me mostraram uma foto de uma mulher casada, membro da igreja, que fez um ensaio intimista. Sabe o que é ensaio intimista? A mulher de calcinha e sutiã sendo fotografada. Sabe? E não vim aqui com conversa que foi fotografada, porque a pessoa que colocou na rede social é a fotógrafa que fez as fotos. Ah, não, é para o teu marido? Então ok, tira a foto e mostra para ele, tá bom, tudo bem, ok, não tem nada contra. Mas por que está na rede de outros? Uma foto com mulher membro da igreja, mulher casada, sabe? Eu queria entender que tipo de homem é esse, dá vontade de excluir um miserável de um frouxo desse. Como é que pode? Me mostraram também uma outra, e até casada, que trabalha com um grupo de adolescente, com foto de calcinha e sutiã. Ah, mulheres casadas, membros de igreja com fotos sensuais. Fotos sensuais, poses sensuais, o que está acontecendo, minha gente? Falta de temor a Deus. Eu peco, eu erro, gente, eu não estou aqui para passar uma imagem que eu não erro, que eu não peco. Eu estou dizendo que uma coisa é você errar, outra coisa é você viver na prática. Essa que é a diferença. Gente que não luta por nada, está aí numa boa, está praticando pecado e não está nem aí. Eu vou na igreja, peço perdão e tomo ceia. Falta de temor a Deus. Estamos com uma geração que não teme a Deus, não está nem aí. Se está se prostituindo, se está adulterando, se está papando, se está sei lá o quê. Não estão nem aí. Mais uma. Provérbios capítulo 10, versículo 27 diz que o temor do Senhor aumenta os anos, mas os anos dos ímpios serão abreviados. O Salmo 112 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha o que diz o texto. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. Provérbios capítulo 23, versículo 17 e 18 diz: não tenha inveja do ímpio, se no temor do Senhor todo dia. Haverá um bom futuro para você. A tua esperança não vai falhar. Nós estamos vivendo dias difíceis, que as pessoas não querem ter conhecimento de Deus, o resultado é patente. O resultado é aberto, não tem jeito. Então eu agora vou mudar o disco. Como eu disse que tudo tem resultado, seja negativo ou positivo. Então o que o conhecimento de Deus produz? Tem um resultado positivo. A falta dele eu mostrei, tem um negativo. Mas o que o conhecimento de Deus produz? Então vamos lá. Número 1, nos livra da vergonha. Eu vou dizer o que é isso. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes santificai a Cristo em vossos corações, para que você possa responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da vossa fé. Está aí o crente, é do fogo, é do manto, é do poder, é do mistério. Mas se encarar um testemunha de Jeová, não é de Jeová. Testemunha de Jeová somos nós. O fogo, o manto e o poder passa vergonha. Vou citar só alguns exemplos para você entender isso. Chega um cara desse, para você que é cheio de fogo, cheio de poder, cheio de língua estranha, e diz assim: você sabia que Jesus não é Deus, é o irmão mais velho da humanidade? É mesmo? Eu nunca ouvi isso na escola dominical. Quer dizer que Jesus é o irmão mais velho? E não é Deus? Não, olha. É? Aí nós vamos lá para Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 6.
E quando outra vez introduz o primogênito de Deus no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Agora ele vai mostrar a diferença dos anjos para Jesus. Mas dos anjos diz: dos teus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, digno de glória, digno de honra, digno de ser adorado. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora vamos para um texto muito conhecido e que a gente nem olha muitas vezes a grandeza do texto, que é Filipenses 2, a partir do versículo 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, embaixo da terra e no céu. E aqui vem a parte interessante: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que está dizendo aí? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai. A única linguagem atribuída para Deus de Senhor, Adonai. Jesus não é irmão mais velho da humanidade, é Adonai. Toda língua vai ter que reconhecer e confessar: Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é digno de glória e de louvor e de adoração. Jesus é Deus. E aí você encontra os mesmos testemunhas de Jeová e diz para você: olha, o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Meu Deus, é uma força, é uma energia, não é nada de pessoa não, o Espírito Santo é uma força. Aí você tinha que dizer para ele: não, o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele possui os atributos de uma pessoa. 1 Coríntios 12, 11 diz que o Espírito distribui os dons como Ele quer. Então Ele tem vontade própria. Efésios 4,30 diz para você não entristecer o Espírito Santo, o qual nós estamos selados para o dia da redenção. Então Ele tem sentimentos. Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele tem inteligência. Ele sabe o que te falta e sabe pedir aquilo que te falta. Então ele não é uma força, nem um fluido, ele é uma pessoa, e é uma das pessoas da Trindade, ele é Deus. E aí então você encontra um kardecista, aí é que a coisa fica bonita. Um crente cheio de fogo e de poder encontra um cara desses assim: você sabia que a Bíblia fala de reencarnação? Porque Jesus em João 3 disse que Nicodemos tem que nascer de novo? Meu Deus, na escola dominical ninguém me disse isso até agora. Como existe um princípio da interpretação da Bíblia, que a Bíblia se autoexplica. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre o novo nascimento. Temos que ir a João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. Nascer de novo, nascer de cima, nascer de Deus, nascer do Espírito, nascer da palavra. E tem um princípio na regra, não é, de quem crê em reencarnação, é que, segundo a doutrina, é você que sabe em que você está reencarnado. Foram perguntar a João Batista em João capítulo 1, versículo 21, você é Elias? Ele disse: eu não sou. Allan Kardec não pode saber mais do que João Batista. Perguntaram a João se ele era Elias, porque ele veio no mesmo espírito, na mesma dimensão, na similidade de tempo do que estava acontecendo. João Batista não é Elias reencarnado. Ele mesmo diz: Kardec não pode saber mais do que ele. Irmãos, o conhecimento de Deus nos livra da vergonha. E como consequência de tudo isso que eu estou falando aqui,
O conhecimento de Deus nos livra das heresias. Mateus 22, 29 diz: errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Quando você conhece, você não cai em heresia. Terceiro, o conhecimento de Deus, eu estou dizendo agora de resultados do conhecimento de Deus. Ele nos livra da acomodação. Bem, eu sou membro da Assembleia de Deus há 30 anos. Isso aí é para esses meninos novos. Eu já conheço, já sei tudo. Está no pré-mobral do conhecimento e pensa que sabe. Hã? O conhecimento, gente, nos livra da acomodação, ele é dinâmico. Jesus, Lucas 2,52. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento. Crescia, movimento constante para com Deus e os homens. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, mais você sabe que precisa conhecer. É dinâmico. Quarto, o conhecimento de Deus produz paz e graça. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você conhece a Deus, você tem tranquilidade no meio da tempestade. Você tem uma estrutura espiritual e emocional para passar diferente do outro que não conhece a Deus. Quinto lugar, o conhecimento de Deus produz a verdadeira liberdade. Vocês conhecem João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade absoluta que liberta, o conhecimento de Deus, através de Cristo. Sexto lugar, o conhecimento de Deus nos livra do pecado. Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O conhecimento é uma blindagem contra o pecado. Você quer pecar, você deseja pecar e diz assim, não posso. E não faço. É assim que acontece. Comigo acontece com você. Não, menina, não. Porque o conhecimento traz para você, diz assim, isso é errado. Vai contra a lei de Deus, vai contra os princípios de Deus. Sétimo lugar, o conhecimento, ele produz intimidade com Deus. Conhecimento produz intimidade com Deus. Vamos para Daniel. No capítulo 9, versículo 21, 22 e 23. Antes de Daniel acabar de orar, Gabriel voou rapidamente e disse para ele, você é um homem muito desejado. Antes dele acabar de orar, a resposta chegou. Intimidade. Depois, no capítulo 10, versículo 11 e 12, quando o príncipe da Pérsia se coloca no espaço sideral e não deixa o anjo trazer a resposta para Daniel, e depois de 21 dias, o anjo chega diante de Daniel e diz assim, Daniel, você é muito desejado. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, que a resposta saiu, eu vim por causa das tuas palavras. Intimidade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Deus deu a ele um espinho na carne para que ele não se gloriasse pela excelência das revelações que ele recebeu. Olha que coisa linda. Meu irmão, meu amado irmão, o conhecimento de Deus, preste atenção no que eu estou te falando, derrota a Satanás. Como é que Jesus venceu o diabo, irmão? Foi com reteté? Foi com movimento? Diabo sagaz viu Jesus com fome, tentou atender a necessidade dele. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde a ele com Deuteronômio 8,3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse, usou a palavra? Usou o conhecimento, agora eu vou usar. Leva Jesus para o pináculo do templo e diz, olha, lança-te daqui para baixo, que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. O diabo usou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Jesus não saiu da palavra. Segura o troco aí. Jesus usa Deuteronômio 6,16. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então leva Jesus para um alto monte e vai apelar
para o instinto mais veemente do homem, a cobiça dos olhos, que está bem definida em Lucas 4. Satanás, em um momento, mostrou a glória dos reinos desse mundo, só mostrou coisa boa. Jesus não saiu da palavra. Jesus bota o diabo para correr com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O conhecimento de Deus produz a vida eterna. João 17,3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Agora tem uma pergunta que você me faz. Eu estou te falando dos resultados que o conhecimento de Deus produz. Isso aqui é resultado. O que é que o conhecimento de Deus produz? E aí você gosta de perguntar, como é que você quer ter o conhecimento de Deus? Como é que eu posso ter? Eu quero conhecimento. Você quer conhecimento de Deus? Qual é a maior fonte do conhecimento? Palavra de Deus. Agora, você não vai ter conhecimento da palavra de Deus por telepatia. Está entrando. Estou aprendendo. Salmo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, não é nem ler. Meditar, inferir, pensar, analisar, gastar tempo. Busca de informação com o intelecto. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, diz, eu pelos livros entendi o que o Senhor revelou a Jeremias. Intelecto, pesquisou, leu. Apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Tu, quando vieres, traz a minha casa, passa em Troades, na casa de Carpo, traz os livros e principalmente os pergaminhos. Livros, conhecimento. Pergaminhos, palavra de Deus. Olha lá, Paulo pesquisava. Você quer ter conhecimento de Deus? Conhecimento de Deus? Relacionamento pessoal através da oração. Busca de conhecimento por transcendência. Como é que você conhece uma pessoa que você não conversa com ela? Como é que você pode conhecer uma pessoa? Quer ver uma cena que eu vou dizer para vocês? Facinho para você entender isso. Você está numa festa. Tem uma pessoa aqui que você conhece, amigo de anos. Tem uma outra que é amigo desse, você não conhece. Aqui é meu amigo, tá, prazer, tal, papo. Aí essa, que é amiga sua e amiga da pessoa, diz assim, espera um instantinho que eu vou ali e volto. Te deixa com a pessoa que você não conhece. Você não sabe o que vai falar. Fica sem jeito. Eu não conheço a pessoa, eu não tenho intimidade com a pessoa. Como é que você quer conhecer Deus se você não quer falar com Ele através da oração? Deus tem N maneiras de falar contigo e você só tem uma maneira de falar com Ele, orando. Por que tu acha que está na Bíblia, Daniel 6,10, que Daniel orava 3 vezes ao dia como estava acostumado a fazer? Daniel tinha disciplina. Daniel tinha disciplina. Não era uma coisa esporádica. Por que você acha que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar? Quem disse que você tem que dobrar joelho e abrir a boca e falar para ser oração? Você está dirigindo? Mente. Ele é onisciente. Você pode orar com a sua mente e estar dirigindo um carro, pode estar no busão, pode estar na lotada. Você pode estar em qualquer lugar, está no trabalho e você está em comunhão com Deus, orando sem cessar. Como é que pode ter conhecimento de Deus? Revelação de Deus por ato de sua soberania. E eu não quero que você pense que Deus vai revelar coisas da sua grandeza para quem não tem intimidade com Ele. Ezequiel 1, Ezequiel diz, estava junto ao rio Quebar e tive visões de Deus. O anjo Gabriel, que veio falar com Daniel em capítulo 9, versículo 21, 22, 23, veio instruir a Daniel naquilo que ele não sabia, veio revelar a Daniel o que ele não sabia. Revelação de Deus.
É Deus que pode revelar, é Deus que pode mostrar, te revelar alguma coisa, por ver o seu desejo e busca de conhecimento. Como é que você adquire conhecimento? Experiência com Deus no seu dia a dia. Quando você prega o Evangelho, quando você pratica o Evangelho nas atitudes diárias da sua vida, você começa a ter experiências e começa a conhecer Deus. É por isso que Paulo diz em Romanos 5,3, eu sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão. Isso é, eu aprendo com as lutas, com as adversidades, eu aprendo como é que Deus opera. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 3:11 e 12, perseguições e tribulações tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Isso é, Paulo tinha experiências de conhecer Deus nas experiências da sua vida. Você não prega para ninguém. Como é que você vai ter experiência com Deus para você conhecer ações de Deus? Você não pratica o Evangelho. Como é que você quer? Agora, minha gente, eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês aqui. Eu quero deixar bem claro para essa igreja e para o povo dessa igreja aqui. Essa igreja nunca vai ser igreja de movimento. Essa igreja aqui sempre será a igreja da palavra. Igreja da palavra. Deixa eu falar uma coisa sobre movimento aqui. Eu vou encerrar minha palavra aqui agora, mas deixa eu te falar. Hoje em dia, movimento espiritual na igreja não tem nada a ver com o modelo bíblico de movimento. Movimento hoje, tem um movimento aí. Ih, rapaz, reteté, corre daqui, voa dali. Tem revelação, tem profecia, tem manto, tem mistério. A noite toda, e essa vigília pega fogo, rapaz. Tem um irmão que vê tudo. Tem uma irmã que profetiza até coisa que tu nem imagina. Então, movimento para deixar as pessoas dentro da igreja. Todo movimento do Espírito tem um objetivo. Atos 4:31. E moveu-se o Espírito Santo no lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Me perdoe, meus irmãos, movimento hoje no meio pentecostal é para encher barriga de crentes, porque os crentes continuam mesmo sem vergonha de sempre. Não mudam nada. Meninos, linguarudos, vida cristã fútil, e vivem atrás de movimento. Eu quero declarar aqui, eu tenho o maior prazer de ser pastor da Igreja da Palavra. Eu tenho o prazer de saber que aqui nessa igreja tem pregadores melhores do que eu. Eu tenho o prazer de dizer que aqui nessa igreja tem pregadores mais profundos do que eu. Eu tenho prazer em dizer que aqui nessa igreja tem pregadores que têm mais graça para pregar do que eu. Eu tenho o maior prazer de ver, entender e saber que aqui tem pregadores com uma unção mais poderosa que a minha. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu avisei aqui nas outras ceias, pastor, não tenha medo de sombra, porque quem levanta é Deus. Se você tem aí um obreiro e que ele é um pregador, dá corda para esse cara, porque isso aqui é a igreja da palavra e nós não vamos tirar a palavra. A palavra aqui tem proeminência. É a palavra, a fonte do conhecimento. É a palavra que protege a tua vida. É a palavra que protege teu casamento e tua família. É a palavra que traz o conhecimento que você precisa para vencer as lutas da vida, para não se entregar. É a palavra. Essa igreja sempre será a igreja da palavra. Se você não quer o conhecimento, você está na igreja errada, meu irmão. Você está na igreja errada, meu filho. Se você quer movimento, você está no lugar errado. Mas você quer crescer, você quer ser abalizado, você quer ter
maturidade espiritual? Você quer estar preparado para as demandas desse mundo, para não ser envolvido por esse mundo da corrupção e no pecado? Então fique aqui, que aqui você vai aprender, aqui você vai crescer, porque aqui é a palavra, não sou eu, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, versículo 116, vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É aqui, é viva e eficaz. O autor está presente. É a palavra que te dá poder, é a palavra que te dá autoridade. Nós somos a igreja da palavra, a fonte maior do conhecimento de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que você acha que eu estou há anos aqui? Esse mês vamos ler tal livro e tal livro. Por que você acha, irmão? Por que você acha que eu estou a cada mês dizendo, vamos ler esse texto? Repete esse texto. É uma brincadeirinha. É joguinho pedagógico para ensinar a criança. Porque eu estou falando para você repetir a palavra. Porque eu tenho motivado para você ler a palavra. Porque eu tenho feito isso. Porque eu sei que se você estiver embasado pela palavra, você não vai ser enganado. Você não vai ser enrolado. Você não vai ter medo na hora da tribulação e da adversidade, como diz Paulo. Em 2 Timóteo 1:12, por cuja causa padeço e não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Deus. E Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha o que Paulo está dizendo. Repare o texto. Olha o que Paulo está dizendo no texto. Por cuja causa padeço e não me envergonho. Imagina o apóstolo Paulo. O lenço desse camarada curava. Onde ele passava milagres extraordinários. O cara é caluniado, difamado, preso, injustiçado. Isso é homem de Deus? Esse cara que tem poder? Olha quanta coisa negativa. Os crentes de hoje. Alguma tempestade? Não. Um ventinho mais forte. Acho que Deus me abandonou. Eu dou dízimo. Eu dou oferta. Por que Deus está deixando acontecer isso? Tremem na base. Fica com medo de ímpio. Fica com medo do sistema. Ai, meu Deus. E agora? Ai, ui. Fica desanimado. Deus me abandonou. Por cuja causa padeço. Não é por cuja causa sou vitorioso. Por cuja causa padeço, mas eu não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. E que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O final é vitória. O final sempre será vitória. Posso atravessar lutas, dia mal, raquetada, rabo de arraia, tesoura voadora, calúnia, difamação, tudo que é porcaria, perder, ser derrotado. Mas o final eu conheço. Eu conheço Deus. O final, a minha vitória está assegurada. Olha aí, diabo, tu vai ficar sem graça. Olha aí, capeta, tu vai ficar com cara de tacho. Olha aí, ímpios.
A vitória está assegurada porque eu conheço Deus. Eu não abaixo a cabeça, eu não fico choramingando pelos cantos, porque eu tenho conhecimento de Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor dos exércitos, aquele que só Ele possui o nome Jeová, o Senhor que tem domínio nos céus e na terra, o Deus que abre porta e ninguém pode fechar, e quando fecha também ninguém pode abrir, o Deus que determina quando te abençoa. Não tem capeta, não tem economia, não tem demônio, não tem homem. Essa igreja aqui sempre será a igreja da palavra, a igreja do conhecimento, e nós não vamos abrir mão disso.